Asma. Asma é uma das doenças mais faladas, mais, né, conhecidas, né? De fato, judia muito, né, principalmente das crianças, né? E a asma tem controle, mas no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, a asma ainda é muito mal controlada. Mais de 50% dos pacientes que têm asma, das pessoas que têm asma, têm uma asma mal controlada, não controlam a asma. Tem crises frequentes, né? Tem dificuldade às vezes de fazer um exercício, à noite sente um cansaço, uma falta de ar. A criança principalmente tosse muito, tosse às vezes para fazer um simples esforço, a asma de esforço, vai correr um pouquinho, tosse, pode acorda tossindo de madrugada, né? 4h30 da manhã, quando o nosso cortisol está lá embaixo, tosse mais ainda. Então, a asma é uma doença que tem que ser bem controlada. Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro têm asma. Essa é a última estatística. E no Brasil, segundo o DataSUS, tá, morrem por dia 6 a 7 pessoas com asma. Ou seja, quase em torno de 2.000 pessoas por mês morrem de asma ainda no Brasil. Principalmente crianças e idosos. Eu sou o Dr. João Vianney, otorrinolaringologista e alergista imunologista, mais de 30 anos de experiência e milhares de consultas nesse tema. Esse tema que a gente vai conversar um pouquinho agora é muito importante, a asma, porque a asma mata. A asma, ela pode ser controlada, somente na criança. Então, uma criança que tem asma tem que ser investigada, tá? Vai ver se é uma asma alérgica, né? Vai fazer de fato, procurar o seu alergista, vai fazer a investigação alérgica dessa criança, geralmente é por ácaros, né? Os 3 tipos de ácaros mais comuns, Dermatophagose pteronício, Dermatophagose farinae, Hibromia tropicalis, muitas vezes por epitélio de animais, né? Epitélio, né? A saliva do gato, do cachorro, tá? E por fungo também. Mas o mais comum, em torno de 80% a 90% é pelo ácaro mesmo. Então, hoje em dia você tem exames que você pode ter uma certeza grande dessa alergia e tentar tratar, através de vacinas, essas crianças alérgicas, para que não desenvolvam não só uma asma, como uma marcha tópica, que é a asma, a dermatite atópica e a rinite. Tá? Então, essa criança vai desenvolver muitas vezes essas 3 patologias, né? Que vão ser depois já bem acentuadas, difícil o tratamento. Mas voltando na asma, o principal sintoma da asma é a tosse, principalmente na criança, e muitas vezes a dispneia depois. E é importante, né? Foi até agora, comemoramos, né, há pouco tempo, o Dia Mundial da Asma, para conscientizar que a asma tem tratamento. A asma é uma doença inflamatória crônica. Então, a maioria das vezes vai ter que se usar, sim, o corticoide. Mas a gente não deve ficar usando o corticoide para apagar incêndio, que é o corticoide oral, que é o corticoide injetável, que muitas vezes você vai na urgência e você vai tomar o corticoide injetável. Muitas vezes você vai procurar o seu médico, você está em crise, ele vai ser prescrito corticoide oral, muitas vezes a prednisolona. Então, o tratamento principal da asma, o indicado, é o corticoide inalatório. É o spray, a chamada bombinha, que os efeitos colaterais são mínimos. Pra você ter uma ideia, 3 meses de uso de corticoide inalatório, 3 meses de uso de uma bombinha, faz menos mal do que 3 a 4 dias de uso do corticoide oral. Ou seja, eu vou repetir, tá? Ficar bem assimilado. 3 meses de um corticoide inalatório, né? A chamada bombinha, faz menos mal, né, do que o uso do corticoide oral. Mas o próprio spray tem que saber usar. Então, usar de forma corretamente, pegar as orientações do seu médico, para se usar, para ter um efeito. E o tratamento é a longo prazo. Vai ter que se usar por um período longo, para controlar essa criança, principalmente, a maioria delas são alérgicas, e aí sim, você vai desensibilizar essa alergia, e aí sim, depois, a criança diminuir o uso desses sprays. E ter muito cuidado também com o spray de alívio, que é o salbutamol, né? Comercialmente conhecido mais como Aerolim. É um medicamento muito bom, porém é para se usar pouco tempo, usar ao máximo 5 a 7 dias. Você vai usar mais tempo, até em poucos casos, indicação do seu médico, né, que ele vai colocar risco-benefício, mas o salbutamol, né, em todos os protocolos, todos os guidelines, né, geralmente os guidelines feitos pelo GINA, faz todo esse
esse acompanhamento, já coloca como não se deve ficar usando o salbutamol há muito tempo. E por ser um medicamento que muitas vezes o paciente vai pegar de graça, fácil acesso, barata também, ele muitas vezes e alivia na hora. Ele vai usando isso e não pode. Porque o salbutamol, ele não vai ter efeitos colaterais tão grandes assim. Doutor, vai dar taquicardia o coração. Não. O salbutamol você pode usar até em crianças menores. O problema é que ele vai mascarar a doença. Foi feito um estudo que mostra, muito importante, né, quando essa quantização do não uso, chamado, né, broncodilatador de curta, que ele age só em algumas horas, foi feito um estudo que mostra que a maioria dos óbitos, das mortes de asma, estavam usando o broncodilatador de curta, né, o salbutamol, por um período longo, porque estava mascarando. Aí o indivíduo, né, a criança, o idoso, o paciente tem asma, ele vai piorando o quadro, a inflamação vai piorando, porém não vai sentindo essa piora, porque está usando, o remédio vai segurando até não segurar mais. Né? O salbutamol, o broncodilatador de curta, ele faz essa broncodilatação, o paciente respira bem na hora, então ele vai usando várias vezes, até num ponto que ele não vai agir mais. A inflamação está tão grande, que aí o broncodilatador de curta não vai agir mais. E aí já é um quadro, uma complicação séria. Então é importante procurar seu médico, né? Seu alergista, seu pneumologista, para fazer esse acompanhamento da asma, tá? Para que seja melhor esses índices, né? No Brasil tem um índice aí acima de 50% de asma não controlada, é um índice muito ruim. E a gente ter 5 a 7 pessoas que morrem por dia de asma também é um índice terrível. Temos que mudar esse quadro, tá? E é importante, então, todas as mães que têm criança com asma, levar seu médico, fazer o acompanhamento. A asma tem que ser acompanhada. A asma não tem cura, a asma tem um controle. Às vezes o paciente vai fazer um tratamento, vai desensibilizar com vacina, outro tipo de tratamento, vai ficar um período longo. Meus pacientes, muitas vezes, na época do verão, eu tiro até, às vezes, o spray, quando é possível. Mas, muitas vezes, no inverno, nessas mudanças de tempo, vai ter que usar novamente. Quer dizer, cada caso é um caso. Procure o seu médico para ter um acompanhamento, que a asma é grave, mas se bem acompanhada, pode ser bem tranquilo o controle. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, deixe suas dúvidas, para que nós possamos, né, esclarecer as dúvidas e possamos colocar outros vídeos de interesse, principalmente, né, no bem-estar das nossas crianças. Um abraço a todos.